Fala pessoal ligado no Davidão Vlog, estamos aqui para mais um vídeo hoje trazendo dicas para quem quer alugar um primeiro apartamento ou em qualquer fase que você esteja aí alugando um apartamento no Canadá, o que você vai precisar, como funciona, então fica aqui e confira com a gente. Bom, e como a gente já passou por isso duas vezes, né? A primeira vez aqui em Montreal e agora a segunda vez fazendo o processo em Hamilton, a gente tem um pouquinho de bagagem e de alguns truques que a gente aprendeu para contar para vocês. E eu acho que antes de entrar nesse assunto, amor, é importante a gente pensar em alguns pontos. Eu acho que o mais importante quando a gente começa a pesquisar sobre o aluguel é com relação ao orçamento, né? Então, qual é o seu orçamento ou quanto você está pensando em investir por mês, né, no seu aluguel? É claro que tem cidades mais caras. Então vamos supor, se você falar assim, o meu orçamento é 1.500 e eu quero um apartamento de um quarto em Toronto. Dificilmente, né, amor? Então eu acho que pensar nesse ponto do orçamento se é compatível também com a cidade que você está indo. Com certeza, acho que vale a pena fazer pesquisas, entender como que funciona, né, os preços na região, para você ter uma ideia realista e não só otimista de quais são os preços praticados na região que você quer ir. E aí isso vai te dar uma ideia também se aquela cidade, né, atende aos seus critérios com relação ao quanto você pode gastar. Existe um site chamado Numbeo, que ele te dá o preço não só de aluguel, dependendo de 1, 2, 3 quartos, mas ele também te dá custo de vida em geral, sobre transporte, legal, né? E tudo mais. Assim, pode ser que em alguns locais ele não esteja 100% atualizado, mas você sempre também pode ir lá no Marketplace, você pode ir no próprio Kijiji e também no Realtor.ca, que é onde você consegue ver ali as ofertas de aluguel, né, de casas ali para apartamentos, para você saber quais são os preços e entender se aquele lugar é bom para você. Bom, o segundo ponto que a gente gostaria de conversar é com relação aos itens que são obrigatórios para vocês. Então vamos supor, dependendo, você precisa filtrar por não só preço, mas se tem uma escola perto, se é, sei lá, próximo do centro ou não, você não quer morar perto do centro, você quer que o apartamento tenha lavanderia inclusa ou máquina de lavar louças, enfim. E esse é um bom ponto de filtragem, que a gente consegue fazer isso nos sites. Então eu faria isso porque às vezes a gente coloca, por exemplo, aluguel em Montreal. Sei lá, parece 1000 apartamentos, então você perde muito tempo e fazendo isso você já filtra, por exemplo, dentro do seu orçamento, né, e com as coisas que são obrigatórias para você, então máquinas, enfim, né, localização e tudo mais. Isso facilita, até na hora de você enviar a sua aplicação, né, você já ter uma lista dos apartamentos ou das casas que vocês mais gostaram, enfim, acho que o trabalho fica mais fácil, né. Bom, o Luan já falou um pouco com relação aos sites, né, que a gente consegue ver. Se você está vindo para Montreal, eu não sei se Quebec todo ele funciona dessa forma, mas tem o Centris.ca, é um site muito legal e eu sei que tem alguns corretores que trabalham lá que são brasileiros. Inclusive a gente tem o contato de uma brasileira que faz esse serviço e trabalha nessa plataforma. Então, se vocês estão pensando em vir para Montreal ou para Quebec, qualquer coisa, manda uma mensagem pra gente, a gente compartilha o número dessa pessoa, porque ela ajudou a gente, né, amor? Quando a gente estava vindo pra cá, ela fez uma visita em um apartamento. No fim das contas não deu certo, porque se eu não me engano a pessoa estava pedindo 6 meses de aluguel, alguma coisa assim, né? E pra gente isso não era uma coisa negociável, mas foi ótimo o atendimento dela e o melhor é que ela não cobra. Para fazer as visitas, para fazer essas tudo visitas, mais. Ela fez vídeo chamada com a gente para mostrar o apartamento, mostrar a rua em volta do prédio, então foi bem legal. Tem várias pessoas que fazem esse tipo de serviço, mas muita gente gosta de fazer com um brasileiro pela segurança, né? E poder se comunicar facilmente ali com a pessoa. Só aproveitar que a gente entrou nessa parte para, se você ainda não segue a gente no Instagram, a gente tem mais de 1.200 inscritos nesse momento, né? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas nesse momento a gente tem mais de 1.200, mas nem todo mundo que está inscrito no nosso canal está seguindo a gente no Instagram. Então se você quer contato, quer mais informações, tem outras dúvidas, dá um oi pra gente lá no Insta, que vai aparecer aqui,
E aí a gente pode trocar mais informações. Aproveita para ficar por dentro aí dos conteúdos que a gente posta do dia a dia, né? Tem coisa mais rápida sobre o Canadá que às vezes vai pro Insta, não vai pro YouTube. Vamos seguir. Bom, e o site que o Luan comentou, o Realtor, eu acho que é um site que abrange o Canadá todo, então se você não tá vindo para Montreal e Quebec, tem essa opção. E eu acho que é um dos sites mais seguros que tem para pesquisar aluguel, porque por incrível que pareça, aqui no Canadá também tem golpe com relação a aluguel, então tem muita gente que às vezes, sei lá, tá tendo open house no lugar, a pessoa entra, filma como se fosse, sei lá, ela a proprietária, ou ela fosse, sei lá, ela é o agente, né, agente de imobiliária? Agente imobiliário. Agente imobiliário. E a pessoa, ela tenta alugar para você sem ser dela a unidade, ou sem, enfim, ela ter o poder de fazer isso. Então isso é muito comum, infelizmente, aqui no Canadá. Então o Realtor, ele é um site que é bem seguro com relação a isso. E é o mesmo esquema, tem os agentes que você pode contatar para fazer essas visitas. O outro site também que a gente usou para pesquisar recentemente foi o PadMapper. Com relação à segurança, eu não sei se é tão seguro quanto o Realtor, mas a gente usou, foi onde a gente marcou a videochamada para o nosso apartamento que a gente alugou hoje. E foi legal, né? Tem várias informações. Meu Deus, esse vento, tá? Tem várias informações lá e você pode contactar também os agentes, achei bem legal. Um outro site é o rentals.ca, também é muito bom, é mais seguro. E por último, o Rent Faster. A gente vai deixar todos os links na descrição para vocês, para quem está pesquisando. Claro que tem muito mais sites, tem o Zumper, nossa, tem muitos sites. Tem o próprio Marketplace do Facebook, que foi onde a gente encontrou o nosso primeiro aluguel. Foi num grupo de brasileiros aqui de Montreal. A gente usou e deu sorte que a gente, enfim, né, mandou mensagem, era um repasse de brasileiros e hoje eles são nossos grandes amigos, então a gente conseguiu dessa forma. E o segundo realmente foi pelo PadMapper. E a gente não tava no lugar nenhuma das vezes. Mentira, aqui a gente já tava em Montreal? Aqui a gente tava, porém a gente não fez uma visita presencial no nosso apartamento. Enquanto a gente estava no Brasil ainda online, né? A gente fez só por vídeo, em ambas as situações. Tanto pra gente ir para Hamilton, que é a nossa nova cidade, quanto pra gente, quando a gente chegou aqui, a gente ficou provisoriamente no lugar. E aí a gente, nesse período, a gente ainda estava fechando os detalhes finais do nosso aluguel, mas a gente não visitou presencialmente. Há ressalvas quanto a isso, tá? Então, nem todo mundo gosta de fazer assim. E se você, né, tem condições de visitar o local, falar diretamente com a pessoa, né? Realmente ali tá em pessoa ali, né? Pra conversar com quem vai fechar o aluguel com você. Nossa, é muito melhor. Fora que assim você vai sentir realmente como é o ambiente. A gente é meio doida, a gente fez isso aqui sem saber muito bem, né, amor, como era o bairro lá de onde a gente morou. E a mesma coisa agora em Hamilton. Mas a gente é louco consciente, a gente sabe mais ou menos o que a gente tá fazendo. A gente discutiu várias coisas com a pessoa que a gente tava fechando, em termos de contrato, né? Em alguns casos eles exigem um depósito, e aí exigiram da gente um depósito antes da gente até mesmo, né, ter a questão do contrato. Mas a gente reviu, discutiu várias coisas, foi confirmar também com pessoas que moram na região. Então, assim, a gente teve pessoas ali visitando o prédio pra gente, mostrando o lugar. A gente se certificou de várias formas. Você não pode nunca sair fechando, né, do nada, sem nenhum tipo de segurança, sem nenhum tipo de informação. Isso é coisa séria. A gente pensa que no Canadá não tem golpe, mas tem golpe sim. É muito comum, inclusive, né? E para fechar esse assunto, eu trouxe uma listinha do que eles podem te pedir, né? Como primeiro aluguel, para vocês já terem isso fácil em mãos para quem já tá chegando. Eu sei que tem uma galera chegando agora em Montreal e no Canadá que já comentaram com a gente. Então, se você já mora no Canadá, vai ser depois, tá? Que eu vou falar. Então vamos considerar quem tá chegando de primeira, né? Então o mais comum é que eles peçam o seu visto, para saber se você realmente tem a permissão, né, de estar aqui. Então qual é o seu status, principalmente porque os aluguéis aqui são a maioria a longo prazo, então são mais ou menos 1 ano. Então eles querem se certificar que você realmente tem a permissão de estar aqui, né?
O segundo documento seria o passaporte, então para comprovar realmente, né, que você existe. Eles podem te pedir se você já tem uma carta de um empregador, se você já, por exemplo, está indo para um país já com o emprego certo, então eles podem te pedir isso ajuda. E eu acredito que para quem é novo seria isso. No nosso caso, a gente usou também a nossa comprovação do visto como um valor que a gente tinha em conta, né? Caso a pessoa precisasse saber de alguma coisa. E foi só, né? Basicamente. O mesmo valor que a gente comprovou no nosso visto, isso, né? Com o mesmo comprovação valor, financeira. É só para ficar claro para quem está assistindo que... A gente usou exatamente a mesma coisa que a gente usou no visto, com relação a valores e documento, então foi basicamente isso. E foi bem simples, né? Relativamente, a gente alugou, foi um repasse, como a gente mencionou, dos nossos amigos. E a landlord do apartamento, depois de 15 dias que a gente estava lá, e sim, ela foi levar contrato. Então, assim, foi uma experiência bem diferente. Porém, agora nesse novo aluguel, a gente já sentiu mais dificuldade. Não sei se é porque é Ontário, enfim, mas aí eles pediram mais coisas. Então, além de todos esses documentos, eles pediram pra gente o nosso credit report, nosso credit score, que são, acredito que é como se fosse o score do Brasil mesmo, né? Mais ou menos a mesma ideia, para saber se você é um bom pagador, se você tem alguma coisa. Isso é fundamental aqui no Canadá e desde o dia 1 você começa a construir isso aqui. Então, assim, isso influencia cartão de crédito, limite que você vai ter, valores de financiamento de carro, de casa, uma série de coisas. Então, é sempre importante você ir pagando as coisas de forma, né? Por exemplo, você tem as suas contas, coisas parceladas ou coisas, por exemplo, celular, até mesmo coisa que você paga aí no dia a dia, né, contas da sua casa, você precisa fazer isso, se você puder fazer com antecipação melhor, ou evitar atrasos, porque isso vai construindo o seu crédito aqui no país e eles verificam isso para tudo, acho que mais do que no Brasil, isso é muito importante mesmo. E isso faz total diferença na hora de eles decidirem quem serão os inquilinos, né, aceitos para uma aplicação de um apartamento, enfim, de um aluguel de uma casa. Então preste muita atenção nisso, procure sempre pagar as coisas e evitar qualquer tipo de atraso, que na hora que você for consultar o seu credit score, você não vai ter nenhuma surpresa chata. Pois é, e falando nisso, é só assim, né, um parênteses, meu nome é muito comprido, eu tenho 3 sobrenomes. E eu não sei qual foi a confusão, mas no banco colocaram de uma forma e no Equifax, que seria, né, esse consultor de score, para você saber como é o score, meu nome não aparece. Então eu já liguei no meu banco, já liguei no Equifax, já liguei na TransUnion, se eu não me engano é esse o nome. E assim, falam que vai resolver e até agora nada. Então é como se eu não tivesse nada, tipo, o meu credit score fosse 0. E aí, por último, eu não sei nem se você viu, amor, o último que tentaram resolver, colocaram o meu nome com A, Carolina. Ah, então, não sabia disso, não. Então, assim, mais uma vez eu vou ter que, né, sentar, perder um tempo ligando nisso pra resolver essa situação. Então, além desse credit report e credit score, que são muito importantes, todos pedem, não tem um que não peça isso. Eles podem te pedir os seus olerites, que são os pay stubs. Então, no caso, para saber quanto você recebe, né, por semana, ou a cada 2 semanas, ou por mês. Eles pedem os últimos 3 pay stubs. Eles podem te pedir também a sua carta do empregador, Employment Letter. Então, isso é muito bom. Se você tem, por exemplo, nós 2 temos, então isso ajudou muito a gente. No meu caso, eu vou continuar no meu emprego. Então, isso fortalece, né, na aplicação do aluguel. E eles podem também te pedir um cosigner, que seria alguém para... É um fiador. Fiador, né? É a pessoa que fica responsável por pagar caso você não possa. Então, essa pessoa também tem que submeter os mesmos tipos de documentos. Ela precisa comprovar a renda dela, ela precisa mostrar ali, né, os últimos pay stubs, qual foi o pagamento dela. Se ela recebe, se ela tem renda por alguma outra forma, por exemplo, ela é uma pessoa aposentada. Então, você precisa comprovar. Tá entrando dinheiro, né? Exatamente. Então, esses são os critérios para eles. Por quê? Porque, por exemplo, a gente já viu casos em que se você manda, por exemplo, eu e a Carol, nós aplicamos e a gente tem um salário X. Nosso salário junto dá 2x.
E aí o que acontece? Se por acaso o valor do aluguel corresponde a uma parte muito grande, a uma porcentagem muito grande desse, metade, né? desse valor, então eles vão falar, olha, você pode também nos fornecer um consignor, que é, né, alguém que possa arcar com essa dívida caso você não seja capaz de pagar o seu aluguel, né? Sei que pode parecer estranho para muitas pessoas, outras já estão habituadas, já imaginam que porque pode ser assim. Porque no Brasil tem alguma coisa parecida, né? Mas assim, realmente você precisa se certificar. E eles levam isso muito a sério aqui, porque, né, na questão de... A gente sabe que a gente tem a comprovação financeira e tudo mais antes de vir para cá, mas não são todas as pessoas que realmente têm o dinheiro para se manter um ano ou pelo período do college quando vem para cá. Então isso influencia muito e eles querem se certificar de que eles não vão ter nenhum tipo de problema com o pagamento do aluguel. Então, esteja preparado para esse tipo de circunstância, e isso também pode ser um motivo de negativa de aplicação de casas, apartamentos aqui no Canadá. Bom, e para fechar esse vídeo, a gente queria dar uma dica para quem às vezes tem um pouco mais de receio ou tá vindo com criança e às vezes não quer arriscar e tudo mais. Hoje em dia tem muitas pessoas que fazem o serviço de housing, né? Então seria a maioria brasileiros, né, amor? Empresas brasileiras que vão no apartamento, ela faz todo o contato com ou a administração ou o landlord, e ela meio que intermedia, né? Então ela envia apartamentos, por exemplo, para você no Brasil, aí sei lá, gostei, a pessoa vai e visita e geralmente tem um número, né? Então, por exemplo, você faz visita em 3 apartamentos e você decide qual você quer aplicar. Tem um lado bom, né, desse tipo de serviço, porque quebra um galho muito grande, e tem a parte negativa. Recentemente a gente tem ouvido muitos comentários assim, que o serviço não foi bom, então isso acaba sendo meio chato, porque não é um valor barato. Geralmente o custo gira em torno de $600. Algumas empresas cobram 900, as maiores, né, cobrem $900. E assim, é puxado, né, $900. E muitas vezes, a gente já ouviu várias vezes isso, de pessoas que pagam, né, e no final das contas elas têm que procurar o apartamento, entrar em contato, às vezes com a administradora do prédio, enfim, e fazer todo o procedimento. Então, assim... Não quer dizer que não existam empresas sérias. Boas, né, exatamente. Mas pode acontecer esse tipo de caso. Então sempre vale a pena você tomar as rédeas aí da sua procura, da sua busca, da sua pesquisa, porque isso evita outras frustrações. Mas é claro que esse tipo de serviço é uma comodidade que você pode ter, né? A gente não veio aqui nesse vídeo trazer o nome de nenhuma empresa ou citar qualquer uma das que trabalham com isso, né? A gente não é patrocinado por ninguém até agora, mas se alguém tem interesse em patrocinar, a gente pode conversar, mas saiba que a gente analisa o serviço, tá? Porque o que a gente passa para o nosso público é algo importante. Nosso público, nossa audiência, né? Não sei como melhor nossos descrever. amigos. Exatamente, para as pessoas que nos acompanham, que nos assistem, se identificam com o nosso conteúdo. Então é isso, tá? Mas é um serviço que, se você está interessado, você pode pesquisar e ver direitinho, ouvir relatos de outras pessoas. Isso que eu ia falar, dá uma olhada na reputação da empresa, pede a opinião de pessoas que fizeram isso, para ver se vale a pena mesmo. Tem gente que dá azar, eu acredito também, que dependendo da época, tem muita gente vindo. Então, por exemplo, setembro é a época que mais chega estudantes, né? Porque é início do ano letivo aqui no Canadá. Então, provavelmente, quem vem em setembro vai sofrer um pouco, né, nessas empresas, porque é muita demanda. Então, tem tudo isso. Acho que vale a pena ponderar se para vocês isso faz sentido ou não, né, de qualquer forma. Mas, igual o Luan falou, tome as rédeas do seu processo, pesquise muito. Hoje a gente tem internet, que isso facilita demais. Você consegue ver opiniões, enfim, né? Você consegue tirar suas próprias conclusões também. E esse foi o intuito do vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês que estão vindo pra cá, que estão pensando em se mudar, ou que já estão mais acelerados no processo, que isso possa ajudar vocês. Obrigada por assistir até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. É isso aí, não se esqueça de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e de se inscrever no canal para ficar ligado nos próximos vídeos, hein? Logo vocês vão estar acompanhando a nossa mudança para Hamilton. Então vão ver tudo. Fiquem ligados aí no nosso canal. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.